Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do São Francisco. Nós tivemos alguns problemas iniciais técnicos, mas já estamos em condições, e pedia só que as pessoas que estão acessando remotamente deixassem o microfone desligado até serem solicitadas de falar, né? Bom, eu vou primeiro fazer uma passagem sobre as pessoas que estão acessando a sala de videoconferência remotamente. Começando por ONS, Recife. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Aqui pelo ONS Recife, Giovanni, Laiana e Luana, ela estará presente daqui a poucos minutos. Ok. ONS Rio. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Ligão. Hugo Torraca. Nestor Bragaola. Bom dia. Ok, obrigado. Chefe. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui da Chesse, a equipe aposto para a reunião. Obrigado. Ok. Semig. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pelo Semig e VAR. Obrigado. Semadem. Bom dia, Joaquim. Estamos prontos aqui. Semar, Bahia. Sergipe. Semar, Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Napoleão Décio. E Marco Devassi. E o bolsista? Ok. Projeto Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Projeto Jaíba, etapa 1. Etapa 2. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Nilo Coelho, Projeto Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo Salles e Amauri. Ok. Codevas. A Codevas está com o microfone desabilitado. Comitê. Delano. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Delane Barros, da comunicação do comitê. Ok. Tem o INEMA. Bom dia, Joaquim. Estou aqui no INEMA da Mili, pela Casa Civil da Bahia. Ok, obrigado. Tem a professora Ivonilde. Marinha. Bom dia, Joaquim. Bom dia, senhores e senhoras. Comandante Eduardo na Marinha, Salvador. Ok. Eu deixei de chamar alguém que nesse momento pudesse entrar agora. Não. Então vamos fazer a apresentação das pessoas que estão acessando essa sala localmente aqui. Bom dia, Márcio Nóbrega, da ANA. Carlos Novaes, MMF. Joaquim Gondim, ANA. Bom dia, Fernando Abreu, da Agência Nacional de Águas. Antônio Augusto, ANA. Diego, ANA. Vinícius Romar, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Ana Paula Fierese, da ANA. Bruna Craveiro, da ANA. Carla Moura, ONS. Ok. O IGAN, eu estou fazendo a apresentação das pessoas, já passei e estou fazendo uma rechamada. Então, IGAN. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pelo IGAN, Val Crisley. Léo. Ok, obrigado. Bom, como sempre fazemos, vamos iniciar por uma apresentação do Semadem. Nós já enviamos a todos as apresentações para que possam também acompanhar aqueles que não têm condição de acessar a apresentação visualmente. Então, tem outras pessoas que vão se conectando. Ao final da apresentação do Semadem, eu faço uma nova chamada, tá? Então, Semadem, está na tela. Muito obrigado, Joaquim.
Bom, o aspecto mais importante aí das últimas reuniões, dos últimos dias, foi o anúncio, né, do início da estação chuvosa, e vamos ver na próxima figura que, de fato, a chuva já mudou o seu comportamento. Vejam a região central do Brasil, né, com bastante precipitação observada nos últimos dias. A figura é do dia 14 ao dia 21, ou seja, basicamente a última semana. Então, realmente, aquela previsão de que o período chuvoso começaria na semana passada foi verificada. Até deixei de propósito, né, o mapa de todo o Brasil para ver esse aspecto. Vejam que no mapa da direita, por exemplo, em Goiás, boa parte de Minas, São Paulo, Tocantins, boa parte da região central, choveu de normal para acima do normal. Então, digamos, isso marca realmente um antes e um depois em termos de precipitação, pelo menos em relação ao período chuvoso. Olhando com um pouco mais de detalhe, agora focando na bacia do São Francisco, a gente vê que choveu mais na parte de Minas, né? Inclusive um pouco acima da média. Aproveitando essa figura que está na tela, então, pensando na chuva em toda a bacia do São Francisco, vemos que aumentou, pelo menos em relação às últimas semanas. Temos 38 milímetros, a média ainda está longe de ser atingida, é 82,3, está faltando bastante ainda para atingir essa média, mas já houve um aumento, né, da precipitação no mês. Veja que só num dia choveu 6,2 milímetros, no dia 20 de outubro. Bom, na próxima figura temos a situação meteorológica de hoje. E há claramente agora uma banda de nebulosidade, na verdade uma frente fria sobre o oceano e frente fria sobre o continente seria um resquício de frente fria, mas independentemente do nome do sistema, né, essa perturbação meteorológica, chamemos assim, essa frente fria, ela organizou toda a nebulosidade, vejam, sobre a região central do Brasil. Então, essa é a grande novidade. Nós tínhamos até falado que a atmosfera precisamos uma ajudinha, né, para iniciar, para disparar a estação chuvosa. Essa ajudinha chegou, essa banda de nebulosidade que estamos vendo. Ela está, neste momento, num processo de desintensificação, de enfraquecimento, digamos, mas tem uma outra frente fria que não está aparecendo aí na imagem, que vai passar pela região mais ou menos por volta da quarta, quinta-feira, e isso vai reintensificar as precipitações. Então, primeiro momento de desintensificação e a partir da quarta ou quinta-feira uma nova intensificação. Então, a próxima figura, que é a previsão de chuva para os próximos 7 dias, mostra claramente isso. Dá para notar pelas regiões onde tem previsão de chuva que essa próxima banda da quinta-feira, quarta, quinta-feira, ela vai se posicionar um pouco mais ao sul do que essa que está, né? Aquela que nós estávamos observando na imagem está mais ou menos na altura da divisa entre Bahia e Minas, e essa vai se posicionar mais na latitude de Três Marias. Então, isso é interessante para a gente. Bom, a próxima figura mostra, então, a previsão de chuva para os próximos dias na bacia como um todo. O setor sul, né, o setor da alta bacia, é o que tem os maiores volumes. Em termos de volume, sempre falamos, né, que o modelo tem sempre dificuldades para prever quantidade de chuva. Ele é melhor para prever se vai chover ou não e onde. Em princípio, esse valor de 28 para 7 dias, 42, ele pode estar um pouco superestimado. Até nós colocamos um pequeno fator de correção de 0,8 nas contas da Elisângela. Mas, então, a chuva deve continuar, essa é uma notícia, mais na porção sul, mas provavelmente com esses valores de precipitação previstos, a média para toda a bacia não seja atingida no mês de outubro, provavelmente. A próxima figura mostra o setor de Sobradinho. Aqui também o setor de Sobradinho tem previsão de chuva. O volume é um pouco maior, porque justamente a chuva se concentra
mais para o sul, na faixa aí de 30, 40 milímetros. Mesmo comentário em relação à provável superestimativa do modelo. E talvez a melhor notícia, né, a próxima figura, é que o setor da subbacia de Três Marias é o que tem os maiores volumes. Vejam a curva, né, o comportamento interessante, porque como a banda de nebulosidade está localizada mais ao norte, nos próximos 2 dias não deve chover praticamente, mas com a passagem da outra frente fria aí na quarta, quinta-feira, nós teremos um grande volume de precipitação. O modelo está indicando aí na faixa de 80, 90 milímetros, provavelmente esse volume esteja superestimado, mas provavelmente em Três Marias a média do mês seja atingida ou provavelmente superada. Então, uma diferença entre o que pode acontecer em Três Marias e na bacia como um todo em termos de média, né, em comparação com a média. Bom, e a próxima figura é a situação prevista para a segunda semana, a tendência para a segunda semana. E vejam como há um acúmulo de precipitação, né, uma concentração da precipitação na região central. Então, não resta dúvida que essa situação da semana passada iniciou o período chuvoso e nós estamos, inclusive, numa fase agora mais favorável para as precipitações, especialmente na parte alta da bacia, no trecho de Três Marias. Então, a tendência para a segunda semana e também de chuvas de normal para cima do normal no trecho de Três Marias. Então, digamos, esse período chuvoso, ele se iniciou mais ou menos dentro da data normal e, pelo menos no primeiro momento, a tendência de chover até um pouco acima da média. Bom, isso do ponto de vista meteorológico. Passo a palavra para Elisângela falar sobre considerações hidrológicas. Obrigado. Bom dia a todos. Vou dar continuidade, então, à apresentação do CEMADEM, agora de um ponto de vista hidrológico, especificamente para a bacia de Três Marias. E a nossa apresentação, nessa parte, ela sempre consiste em uma análise observacional das variáveis de precipitação e vazão, e aí, posteriormente, usando os recursos de modelagem, a gente faz uma previsão da vazão para os próximos 10 dias e também mostra os nossos cenários para os próximos meses, o comportamento da vazão para os próximos meses. Então, nesse primeiro slide que vocês estão observando agora na tela, nós temos o diagnóstico, a análise da precipitação e da vazão na bacia de Três Marias, valores médios mensais. Então, observe que na parte superior, a precipitação ela está graficada aí de acordo com valores mensais, médios mensais em milímetros e pela cor azul. E desde outubro de 2014 até outubro de 2018, que é o mês atual. E os valores em cinza que vocês podem observar é o que é o esperado, baseado na média histórica. Nossa média histórica, só lembrando, nós consideramos os anos desde 1983 até 2017. Então, ao longo de todo esse período, a gente sempre ressalta que tem um déficit aí, sempre faltando chuva, sempre abaixo da média. Essa variação, ela às vezes é menos, às vezes é mais, mas de um modo geral, sempre abaixo da média. Na estação seca, que foi encerrada agora, de abril a setembro, nós tivemos uma acumulada de precipitação de 147 milímetros nos meses de abril a setembro de 2018. Isso representou um valor de 21% aproximadamente abaixo da média. Lembrando que são meses em que nós esperamos menores volumes de precipitação por ser meses mais secos mesmo. Agora, no mês de outubro, que é o mês atual, nós já contamos aí com 73 milímetros de chuva acumulada. Isso está 26% abaixo da média. Mas como o Celude pontuou bem, provavelmente esses valores serão atingidos, a média será atingida ou até mesmo ultrapassada, tendo em vista as chuvas previstas para os próximos dias na bacia. E aí esses valores de precipitação, eles se traduzem em vazão. Então, a gente fala sempre na precipitação, porque com a precipitação nós conseguimos entender o comportamento também da vazão.
porque de acordo com a equação do balanço hídrico, essas duas variáveis elas estão diretamente relacionadas. Então, na figura inferior, nós temos os valores de vazão média mensal, em metros cúbicos por segundo. E aí, no eixo inferior, nós temos a data de abril até março. Na linha roxa, ela representa os dados de vazão dos últimos meses, então de abril de 2018 até o mês atual, outubro de 2018. No mês atual, nós temos contando com dados até o dia 17 de outubro, são os dados consistentes do ONS, um valor médio aí de 104 metros cúbicos por segundo. Isso aí representa 57% abaixo da média. É um valor bem inferior quando comparado à média. E nós podemos observar que esse comportamento ele se estende nos meses anteriores. Quando nós comparamos a linha preta com a linha roxa, nós percebemos que a linha roxa está inferior a todos esses meses desde abril, alguns mais, alguns menos. E nós observamos também que no mês de agosto, devido às chuvas que nós tivemos nesse mês, tem uma pequena estabilizada e agora apresentando uma elevação no mês de outubro, em comparação com os meses anteriores. Então, se nós compararmos o mesmo período, esse outubro, com a média, nós estamos bastante inferiores à média, mas se compararmos com o ano passado e até mesmo com as vazões mínimas mensais, nós estamos numa situação mais confortável. Não deixa de ser uma atenção, um momento de atenção, mas é uma situação mais confortável quando comparar esses valores do ano passado e das vazões mínimas mensais. Bom, agora no outro slide, por favor, nós temos a previsão da afluência média na bacia de Três Marias. E aí, sempre lembrando que, para a gente entender o comportamento da vazão, é importante ver e seguir a precipitação. Então, por isso que essa figura ela tem duas informações importantes. A precipitação na parte superior, em milímetros, e a vazão média diária em metros cúbicos por segundo na parte inferior. A ideia é que essa vazão ela vai acompanhar o comportamento da precipitação. Então, essas barras pretas na figura superior que diz respeito à precipitação, elas representam aí a precipitação observada desde o dia 9 de outubro até o dia 21 de outubro, ou seja, até ontem. E a previsão, que são essas barras, tem as barras em cores claras e a barra em tom escuro, em vermelho mais escuro. O tom em vermelho escuro é a média de todos os 21 membros de previsão de chuva, de acordo com o modelo que o CEUT já apresentou anteriormente. E essa previsão é um período no gráfico aí, que vai do dia 22 até o dia 31 de outubro. E aí, como nós podemos observar, tem uma possibilidade de chuva significativa aí para os próximos dias. Agora, na parte de baixo, que temos a informação da vazão, ela também traz a vazão observada dos últimos dias, do dia 9 até o dia 17, que foi na quarta-feira, de acordo com os dados consistidos do ONS. E depois da linha preta, nós temos a nossa modelagem. A linha cinza, ela é uma modelagem, mas com base na precipitação observada e não na previsão. E a partir da linha vermelha espessa, que está na figura abaixo, seria a nossa previsão de vazão para os próximos dias. Então, nós podemos observar uma elevação aí, principalmente a partir da quarta-feira, quando o CELUT pontuou que é prevista chegar uma nova frente fria e com volumes significativos de chuva. A vazão média para os próximos 10 dias vai ficar em torno, aí, de acordo com o nosso modelo, em torno de 241 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, por favor, nós temos agora os cenários, a previsão da vazão para os próximos meses. Nós chamamos de cenários ou a projeção da vazão. Eles estão representados pelas linhas pontilhadas coloridas. Essa figura superior, ela é a mesma do primeiro slide, do diagnóstico da vazão, só que agora nós adicionamos os cenários para ver qual seria o comportamento baseado em vários cenários de precipitação,
se chover na média, se chover abaixo da média, se chover em um período crítico, que é o considerado de novembro de 2013 a março de 2014, ou seja, é o período mais crítico de todo esse nosso histórico, que vai de 1983 até 2017. E esse período todo, ele é crítico porque a precipitação nesse período aí de 2013 e 2014, ela representou apenas 40% da média. Então, a gente pega esse cenário de precipitação, esses valores de precipitação, para criar um cenário que seria o mais crítico possível, baseado na nossa série histórica. Então, se compararmos esse cenário crítico, que é a linha em laranja, na nossa figura, pontilhada laranja, nós teremos aí 363 metros cúbicos por segundo de vazão, valor médio, desde novembro de 2018 até março de 2019. Lembrando que isso representa apenas 34% da nossa média, da nossa MLT, que é 10.067 metros cúbicos por segundo para esse período. Agora, se observarmos a precipitação na média, que é a linha pontilhada cinza, ou seja, esse cenário é considerando que irá chover na média. Mesmo assim, nós teremos vazões abaixo do esperado. Então, seria um estado de atenção. Aí, o valor que nosso modelo indica, médio, para o período de novembro a março, é de 846 metros cúbicos por segundo. Isso daí representa esse valor quase 80% da MLT. Ou seja, ainda assim, estaríamos abaixo. Repetindo o quadro e a situação da última reunião, quando nós dissemos, mesmo chovendo na média, as vazões elas estarão abaixo da média. Para ter vazões na média, teria que chover valores superiores aí ao esperado na bacia. Bom, então fazendo um apanhado geral, para fechar, a vazão média na bacia no mês de outubro até o dia 17, assim como todos os demais meses desde abril de 2018, permanecem abaixo do esperado. Nos próximos dias, em função da precipitação observada e da previsão, o nosso modelo hidrológico ele indica uma elevação da vazão da ordem aí, média para os próximos 10 dias de 241 metros cúbicos por segundo. E para os próximos meses, no cenário de chuva na média climatológica, o modelo sugere que nós continuamos numa situação de atenção. Mesmo chovendo na média, não teremos vazão na média por causa da recarga do lençol freático, toda a recarga do sistema. Então, é um estado de atenção e que requer monitoramento constante. Nossa contribuição é essa, Joaquim. Estamos à disposição para dúvidas, comentários. Ok, obrigado. Enquanto você falava, outras pessoas se incorporaram na nossa reunião. Agência Peixe Vivo, dê um alô. Alô, agência, bom dia. Bom dia a todos, Joaquim. Alberto e Tiago. Ok. A Procuradora Federal, doutora Lívia. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, estamos ouvindo. A Semar Alagoas. Bom, eu pedia só que, ele relembrando a todos, que enquanto não estiver falando, deixar o microfone desabilitado, tá? Bom, alguém tem alguma consideração inicial sobre essa apresentação do Semadem? Alguma pergunta específica? Ele não falou de El Ninho, mas de alguma maneira ele falou mais no curto prazo. Alguém tem alguma coisa? Não. Então, vamos pedir depois a apresentação do ONS e, na sequência, se alguém tiver alguma coisa mais conjuntural que queira também perguntar aos dois, vamos abrir. ONS. Bom dia a todos. Nós, como sempre, vamos falar sobre fazer uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamento na bacia do Rio São Francisco com simulações de curto e médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, o mês de outubro, as vazões naturais da Três Marias, a gente com essa chuva verificada nos últimos dias,
a gente teve uma melhora no cenário hidrológico, nós estamos com 36% da MLT, o que equivale à 6ª pior série. Se não me engano, na apresentação anterior, nós éramos a 4ª pior série, né? Então, estamos diminuindo a criticidade. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, nós estamos com 45% da MLT, a 4ª pior série. E em termos de vazões naturais a Sobradinho, nós estamos com 42% da MLT, o que equivale à 5ª pior série do histórico. Também tivemos uma resposta, né, em termos de vazões totais a Sobradinho, como consequência desse aumento, né, de Três Marias. O próximo, por favor. Esse gráfico mostra a previsão de fechamento do mês de outubro, né, que foi feita pelo modelo SMAP. Nesse período de 22 a 31 de outubro, nós devemos ficar com uma vazão afluente média em torno de 213 metros cúbicos por segundo. Incorporamos também nesse período, né, a nossa previsão de vazões afluentes, né, vazões naturais afluentes a Três Marias para o mês de novembro. Né? Então, através de simulação de 2 cenários. A média dos últimos 5 anos, na verdade, é a rodada do modelo SMAP, né, para esse reservatório de Três Marias, e aí, na verdade, a gente pega a chuva, né, e tem a rodada do modelo e aí obtém a vazão, tá? Então, essa rodada, né, obtida, a média dos últimos 5 anos foi 369 metros cúbicos por segundo, o que equivale a 64% da MLT. E também um outro cenário, né, em termos de sensibilidade, é a rodada, né, a saída da vazão, né, tendo em vista a precipitação do pior ano, né, desse ano de 2007. Então, essa série de novembro teve uma vazão média de 274 metros cúbicos por segundo, o que equivale a 47% da MLT. Tá? Então, só ressaltando, fizemos a simulação com esse fechamento de outubro, com essa média de 213 metros cúbicos por segundo, e para o mês de novembro, essas 2 saídas do SMAP. Tá? Uma com 369 metros cúbicos por segundo e uma outra com 274 metros cúbicos por segundo. Próximo, por favor. Esse gráfico mostra o trecho médio de São Francisco, né, e aí destacar a chuva verificada nesses últimos dias. A vazão hoje no posto de São Romão está com 549 metros cúbicos por segundo e a vazão afluente a Sobradinho em torno de 330 metros cúbicos por segundo. Destaco essa subida aí na afluência a Sobradinho, tendo em vista uma chuva bem concentrada, bem próxima ao lago, né, em cima do lago que a gente fala. Isso aí, como consequência, trouxe ganhos ao reservatório, que não é uma coisa normalmente acontece, né? Então, uma chuva bem concentrada naquela área ali, Pará, Boqueirão, em cima do reservatório, nos deu um ganho, né? O que a gente fala, né? Na vazão verificada nos últimos dias. Na verdade, dia 16 e 17 atingiu uma vazão de 640 metros cúbicos por segundo, né? Estava vindo em torno de 330 e aí passou para 640, né, devido a essa chuva, como eu falei, em cima do lago, na região próxima ao lago. O próximo, por favor. Aí nesse gráfico a gente vê a previsão de fechamento para esse mês de outubro, a previsão de fechamento das vazões incrementais a Sobradinho para esse mês de outubro, com a média, né, no caso é a propagação do modelo CEPINS, com a média de 284 metros cúbicos por segundo, e também os 3 cenários que fizemos a simulação de novembro. Tá? Para as vazões incrementadas a Sobradinho, nós não temos o modelo, né, chuva-vazão, o modelo SMAP, então é a série verificada diretamente que utilizamos, né, na simulação. Então, o roxo mostra, né, o pior ano no hidrológico, o ano de 2017, com a média, né, de novembro de 406 metros cúbicos por segundo, o que equivale a 31% da MLT. Também fizemos um outro cenário com a média dos últimos 5 anos, que é o azul, é o primeiro, né, o primeiro lá, o mais alto, com 483 metros cúbicos por segundo, que equivale a 37% da MLT. E fizemos também um caso de sensibilidade, que é o mais baixo aí de todos, considerando uma situação de não reversão, né? Quer dizer, normalmente esse mês de outubro, né, já tem uma reversão, né, início de período úmido, e as vazões do mês de novembro são superiores a esse mês de outubro. Tá? Então, existem no histórico alguns casos, se eu não me engano, em torno de 5 mais ou menos. Então, por isso fizemos essa sensibilidade, né? Se não reverter, né, vamos fazer
só um caso de sensibilidade, que aí é esse 270 metros cúbicos por segundo, o que equivale a 21% da MLT. Próximo, por favor. Aí, com isso, né, nós vamos obter, né, as condições de armazenamento até o dia 1º de dezembro. Próximo. Em termos de vazões defluentes a Três Marias, tivemos um aumento, né, a 295, né, essa programação da CEMIG encaminhada no dia 19 de outubro, e teremos um novo aumento para 305 metros cúbicos por segundo no dia 19 de novembro. Tá? Então, a média desse período de outubro dá esses 295 metros cúbicos por segundo. Né? E aí, em novembro, esses 305. Na verdade, é a média, né? Porque vai um período até o dia 1º de novembro também. Até o dia 19 de novembro, continuamos com 295. Só aumentamos para 305 no dia 19 de novembro. Próximo, por favor. Em termos de vazões defluentes a Sobradinho, a gente permanece com 730 metros cúbicos por segundo. E aí lembro, né, e Xingó com 625 em termos médios. E aí só ressalto, né, que no período da eleição, né, nós durante a semana praticamos aqueles 620 e nos finais de semana 550. Mas no período da eleição, no caso no domingo e na segunda, por recomendações elétricas, nós deveremos mais uma vez, né, aumentar essas vazões defluentes, né, de Xingó para a entrada de 2 máquinas, né, Xingó, no caso, no lugar de permanecer com uma máquina nesse domingo e nessa segunda, né, por recomendações elétricas. Como foi no primeiro turno, né, nesse segundo turno nós também deveremos ter um aumento de defluência no domingo e na segunda, né, o próximo domingo e segunda, que é o domingo e segunda domingo da eleição, né, e aí permanece até o horário, né, da manhã da segunda-feira. Aí o próximo, por favor. E aí com isso, o reservatório de Três Marias, ele deve atingir o mês de novembro 32,3% de armazenamento, e no 1º de dezembro, né, deixa eu aumentar aqui, eu não estou enxergando direito, peraí. 33,3%, né? 31,7% considerando aquele pior cenário. A média dos últimos 5 anos, 33,3% e 31,7% considerando o pior, e a curva de segurança mostrando ali aqueles 30%. E o próximo, por favor. Reservatório de Sobradinho, né, mostramos no dia 1º de novembro, deveremos atingir o 21,8%, é aquele curto prazo que a gente mostrou, tá? Então ele praticamente não teve diferença em relação à reunião anterior, tá? Considerando a média dos últimos 5 anos, né, como um cenário, nós deveremos atingir no dia 1º de dezembro o 20,6%, considerando o pior ano de 2017, 19,9%, e aquele cenário, né, que a gente falou, considerando um atraso no período úmido, deverá ficar em torno de 18,7%. Então, a gente vê aí que os cenários, né, lógico, né, um mês e pouco de previsão, eles são cenários que não tem grande diferença entre eles, né, em torno de 20%, né, tanto a média dos últimos 5 anos, né, como o pior ano de 2017. Um pouquinho abaixo, só com aquele outro cenário, né, considerando atraso no período úmido. Tá? Aí o próximo, por favor. A partir de agora, o Hugo continua com o período de médio prazo. Obrigada. Opa, bom dia a todos. Continuando agora com o capacete de médio prazo, né, aquela prospecção que a gente começou já a fazer até abril. Então, o próximo slide. Então, a gente está mantendo as premissas de defluência de semana passada, uma defluência de 80 metros cúbicos por segundo em dezembro, como foi praticado em 2017, de janeiro a abril, uma defluência de 150 metros cúbicos por segundo. Essas chuvas que tivemos agora, elas impactaram um pouquinho os cenários. Então, os cenários dessa vez estão um pouquinho melhores, está em 328, 29%, e 581, 44%. É um ligeiro aumento por causa dessa chuva, mas como essa chuva agora é muito pontual em relação ao histórico de chuva até abril, esse efeito acaba não sendo tão
visível. Próximo slide. Então, essa é as nossas curvas de como seria essa previsão de afluência. A gente vê aí que no pior ano, a gente tem uma elevação muito boa em dezembro. Vou explicar porque eu estou ressaltando isso nos gráficos de armazenamento. Mas depois o período úmido fica muito, essa é uma reação muito forte. Praticamente não tem um período úmido, né? Só tivemos um evento ali de elevação na vazão. Já a média dos últimos 5 anos, a gente vê uma cara de período úmido mais normal, a gente vê elevações e recessões, como é típico do período úmido com os eventos de chuva acontecendo. Próximo slide. Então, é importante a gente ressaltar isso para a gente poder ver esses valores dos gráficos, né? Então, no primeiro mês, o pior cenário e a média dos últimos 5 não ficam tão descolados, porque tem essa chuva no primeiro momento, nesse pior cenário. Mas depois desse primeiro cenário não tem praticamente mais chuvas, então acaba os armazenamentos ficando bastante estáveis na casa dos 45, né, fechando aqui em 47. Já o outro cenário, da média dos últimos 5 anos, a gente continua vendo uma elevação entre as marias, graças a esses episódios de chuva que a gente vai vendo ao longo do período úmido, fechando em 68,6%. Próximo slide. Para o incremental de Sobradinho, a gente não tem modelagem de chuvazão ainda, então a gente usa sempre o pior ano do histórico, que foi 2017, com 937 metros cúbicos por segundo, e a média dos últimos 5 anos, que dá 381 metros cúbicos por segundo. Em relação à defluência, esse cenário que a gente está estudando, essa sensibilidade, a gente está estudando com 700 metros cúbicos por segundo em dezembro e 800 metros cúbicos por segundo de janeiro a abril, indo em direção à resolução, né, que é o nosso objetivo no final, de conseguir sair da crise e conseguir entrar numa situação normal. Próximo slide. Então, esses aqui são os nossos cenários, né, também para a gente ter para acompanhar. Então, a gente vê que o ano 2016 e 2017, que é o pior ano, ele tem 2 eventos de elevação de vazões, mas nenhuma elevação muito alta de vazão, né? A gente não chega nem a 2.500 metros por segundo para incrementar o Sobradinho. Então, são elevações baixas. Já a média dos últimos 5 anos, ele fica com uma vazão mais baixa. Apesar de ele não ter picos, a vazão média dele é bem mais alta. A gente vê pelo gráfico, né, que ele sempre praticamente está por cima do outro gráfico. Então, toda essa parte por cima se transforma em volume para o reservatório. Então, a gente tem ganho no reservatório. Próximo slide. Então, a gente vendo os resultados, a gente vê que, assim como em Três Marias, esse ano ruim também tem uma subida de vazão logo no início, e aí os cenários ficam muito próximos ali no mês de dezembro, no final ali de dezembro. Mas depois, o outro cenário, a média dos últimos 5 anos, o armazenamento continua se elevando por causa daquele volume a mais de chuva, enquanto que no pior ano a gente fica estável, fechando em 26%, lá em abril, enquanto nos últimos 5, fechando em 41,7%. Né? Então, é interessante a gente ver que é importante continuar fazendo esse monitoramento. O início de período úmido, a gente já viu aí, não quer dizer que a gente vai ter um período muito bom, só porque teve um início bom, a gente pode ter essa subida. É bom a gente monitorar, mas a gente está, os nossos cenários, excluindo esse cenário de pior ano, os cenários dos últimos 5 anos, que são cenários baixos, conseguimos ter um armazenamentos bem razoáveis, tanto no Sobradinho quanto em Três Marias. Era isso que a gente queria expor. O ANS agora se coloca à disposição para qualquer dúvida ou questionamento. Ok. Bom, eu vou fazer uma rodada agora com algumas instituições de comentários adicionais, né? Então, começando pela CEMIG. CEMIG, tem algum comentário adicional sobre as 2 apresentações e principalmente a segunda do ONS? Não, Joaquim, não tem nenhum comentário adicional, não por enquanto. Ok. Você, na sua região, não tem tido nenhum pedido adicional de aumento de vazão por nenhum motivo, certo? Certo. Nós fizemos aquele aumento da defluência agora recente em Três Marias e a gente até vislumbrou a possibilidade de não ter feito, porque tinha uma disponibilidade hídrica lá para o Jaíba. Mas como já está programada e era no sábado, nós implementamos a alteração e vamos continuar monitorando para, se for o caso, postergar a próxima.
é sempre bom fazer dessa maneira, quer dizer, faz e avalia para a próxima, né? Para a postergação da próxima, para não ter nenhum problema de desabastecimento, nem nas transversais ter problema também na navegação, tá? Bom, chefe, alguma consideração sobre essa primeira parte da reunião? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Sobre essa programação especial no domingo das eleições, a exemplo do primeiro turno, a chefe vai enviar um ofício circular comunicando essa programação especial de Xingó para atender as eleições no segundo turno. A gente deve estar saindo com esse fax nesses próximos dias, tá ok? Só para as pessoas que não têm tanto acompanhando tão de perto, a programação especial é deixar as duas máquinas de Xingó ligadas o tempo todo. E dá 690, alguma coisa disso, né? Exatamente, Joaquim, porque nos finais de semana a gente fica só com... no domingo a gente fica só com a máquina de Xingó. Então a gente não ficaria só com uma máquina, a gente ficaria com duas máquinas a partir das 0 horas do domingo. Essa máquina permaneceria no sistema, né, as duas unidades geradoras de Xingó, até a segunda-feira, às 22 horas. Assim foi no primeiro turno e a gente espera que se repita no segundo turno essa mesma operação, conforme Luana colocou. Tá certo? Mas vai sair bem descrito no fax e a vazão é essa que você falou, em torno de 680. Ok. Então, todo mundo está ciente disso, é para a segurança elétrica que vai ser feito e a repercussão é pequena no sistema. Eu pergunto agora ao IGAN alguma consideração adicional ao que foi dito aqui. Foi colocado que as chuvas, de alguma maneira, começaram na região mineira, então vocês devem também estar monitorando isso, né? Sim, Joaquim, você está falando com a chefe? Com o IGAN. Com o IGAN, tá certo, ok. IGAN, se vocês pudessem agora, se quiserem comentar alguma coisa. Joaquim, nós estamos acompanhando, sim, e no momento não temos nenhuma consideração sobre as apresentações, não. Okay. Mas você também tem reporte de que as chuvas começaram na porção mineira da bacia, né? Sim, temos. Ok, obrigado. Bahia, alguma consideração adicional, Inema? Sim, Joaquim. A gente tem aí uma simulação, né? Mais ou menos o quanto ficaria Sobradinho, considerando a média dos últimos 5 anos e o pior ano com a nova regra de operação. Mas a gente aqui estava conversando sobre a possibilidade de ser estabelecida uma meta de recarga para o período úmido, para que a gente tenha uma maior segurança para passar o período seco, né? Então, a gente tem hoje uma meta de segurança para o período seco, mas a gente ainda não tem esse valor para o período úmido. Então, o quanto que Sobradinho precisa chegar no período úmido para que a gente possa, dentro da nova regra de operação, passar o período seco com segurança. Ok, deu para entender. O que ela perguntou foi o seguinte, qual seria, de trás para frente, como ao final do período seco do próximo ano, a gente espera que ele não baixe de 20%, fazer a regra de trás para frente com 20%, qual seria o nível de partida ao final do período chuvoso para que possamos soltar os 800 metros cúbicos segundo, tá? Nós não temos esse número agora, tá certo? O ONS não simulou o período seco do próximo ano, tá? Entretanto, é possível fazer essa simulação, sim. Então, não sei se o Guilhom entendeu, o que ela pediu foi colocar em 1º de dezembro 20% em Sobradinho e o equivalente a 30% em Três Marias, e trazer para 1º de maio qual o nível que precisaria ter para garantir 800 metros cúbicos em Sobradinho, Xingó, na verdade em Xingó, né? Não é Sobradinho, é em Xingó, e 150 no mínimo em Três Marias, com aquele acréscimo que sempre temos que fazer para atendimento aos usos mútuos. Então não é 150, é colocar uma repetição, por exemplo, desse ano, né?
é possível vocês pensarem nisso na próxima reunião para ter essa sensibilidade. Por quê? Porque nós vamos ter que tomar uma decisão em 1º de dezembro. Qual é o ponto da decisão em 1º de dezembro? A resolução da ANA que estabelece 550 metros cúbicos por segundo, ela tem validade até o final de novembro, tá certo? Então, há duas possibilidades. Se prorrogar o 550, mas poder praticar mais, porque essa é um teto de vazão mínima. A segunda possibilidade, que é mais difícil, mas também é possibilidade que existe, é a entrada em vigor da nova resolução, que passaria, então, a vigorar com o mínimo nessa faixa que nós estamos operando, de 800 metros cúbicos por segundo. Então, essas são as duas possibilidades. E durante o mês de novembro, nós vamos ter que discutir esse assunto e fixarmos uma posição. O que a Bahia está propondo é uma possibilidade de prorroga a resolução de 550 e estabelece uma meta para o final do período seco. Alcançado próximo dessa meta, então aí sim entraríamos com a resolução imediatamente quando fosse atingido essa curva de segurança, tá? Então, é possível se pensar também nessa terceira possibilidade, tá? Mas isso vai ser objeto das próximas reuniões, esse assunto vai começar a ser discutido entre todos nós. Qual é nossa perspectiva para 2019? Esse ano, como vocês acompanharam, nós vamos conseguir atingir todas as metas que foram fixadas. 30% em Três Marias e 15% em Sobradinho. Vamos inclusive ficar junto de 20%, tá certo? Então, há essa possibilidade de pensarmos o ano 2019, claro, com todas as condicionantes de clima que nós não conhecemos ainda com mais profundidade, mas é possível sim fazer cenários sobre esses assuntos, tá? Então, a minha proposta para o ONS é que ele possa estender a sua projeção, não tentando fazer uma proposta, mas uma cenarização de trás para frente, considerando 20% ao final de novembro de 2019 para Sobradinho e de 30% para Três Marias, e de trás para frente ver qual é esse nível de partida. De alguma maneira, isso é visto quando ela faz as curvas de segurança. Então, com essas curvas de segurança, já é visto isso. Mas com uma vazão maior, com a vazão de 800. Nós estamos fazendo as curvas de segurança com vazão de 550, 650, como agora, tá? Então, teria que fazer isso. Depois eu passo para o ONS, e o ONS pode comentar sobre isso. Joaquim, queria falar, se me permitir. Agência Peixe, sim, claro. Eu ia passar uma rodada e ia passar para você. Deixa eu passar primeiro pelos estados, depois passa a você, tá certo? Mas eu gostaria de já contrapor a estado da Bahia. É possível? Tá, ok. Então, tudo bem. Eu só ia passar para os estados e depois abrir, mas pode falar agora. Tá. Bom, não é contrapor, é raciocinar de uma outra maneira, né? Pelos resultados que foram apresentados, eu acho que saímos muito bem nesse gerenciamento da crise, né, dos reservatórios. A perspectiva com o aumento das chuvas, agora a partir do mês de outubro, novembro, e não há motivo para acreditar que seja diferente, quer dizer, as chuvas tenderão à média, né, pela evolução do mês de outubro, as perspectivas para o mês de novembro, atingimos 32,3%, já em novembro, 21%, quer dizer, é possível que nós vamos atingir, afinal, né, até o mês de abril, aqueles volumes máximos previstos, como foram apresentados, né, da ordem de 40% em Sobradinho e 60% em Três Marias. Então, eu acho que é um excesso de cautela, e mais do que uma cautela, vamos dizer assim, uma contração, né? Nós temos que ter uma visão otimista, que nós vamos evoluir até atingir a proposição de uma situação normal, e se tivermos que fazer essa conta de trás para frente, nós temos também que criar condicionantes e limitantes para as retiradas de água. Porque quando você faz um balanço, né, o volume estocado é igual
volume, as vazões de entrada, menos as vazões de saída. E aí nós temos, então, que colocar também condicionantes, temos que fazer esse estudo, considerando as retiradas de águas no trecho incremental, né, entre Sobradinho, entre Três Marias e Sobradinho, e no próprio reservatório, a própria transposição em Itaparica e assim por diante. Então, é realmente um estudo bem mais complexo, bem mais completo, do que simplesmente querer otimizar os volumes armazenados para a gente aumentar os níveis de segurança. É uma primeira observação que eu faço. Obrigado. Então, só para esclarecer o que eu falei 800 metros cúbicos em Xingó, tá certo? 800 metros cúbicos em Xingó todos os usuários atendidos plenamente, tá certo? Então, só para entender, por isso que eu não falei 800 metros cúbicos em Sobradinho. Então, quando você colocou com propriedade a interpretação disso que eu disse, é exatamente essa. Toda a necessidade do trecho incremental entre Sobradinho e Itaparica, mais a evaporação de Itaparica, mais os usos adicionais de todos os usuários, e aí, ao final, 800, que é isso que a portaria nova diz, tá certo? Então, não é 800 em Sobradinho, é muito mais que isso, tá certo? É pelo menos 100 e poucos metros cúbicos segundo a mais em relação a isso que eu estou falando, tá? Então, quando eu traduzi a proposta baiana, eu traduzi, mas incorporei a resolução na sua vigência plena, tá? Mas esse é um assunto que vamos discutir com propriedade mais na frente. Semar, Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Eu sou da opinião aí do Alberto, da Agência Peixe Vivo, concordo plenamente com o Alberto. A gente, já que tem que trabalhar com cenário, vamos trabalhar com cenários também mais otimistas. E eu queria sugerir também que, além dos 800, que se fizesse uma projeção, já que nós estamos trabalhando em termos de projeções, já atentando para aquelas faixas de operação da resolução da ANA, não custa nada a gente ensaiar não só o input de 800, mas também já entrando naquela faixa de operação, para que a gente possa ter um aspecto maior para um processo de tomada de decisão no futuro. Joaquim. Veja só para a gente dividir a reunião. Nós aqui não estamos agora discutindo a parte 2, que é a parte de como vamos fazer a cenarização. Eu estou abrindo agora essa primeira parte da reunião para comentários sobre as duas apresentações que foram feitas. Eu abri para o Alberto porque ele insistiu que era um assunto importante, mas aqui nós estamos aqui, e eu gostaria que a gente voltasse para discutir as duas apresentações que foram feitas. Abro na sequência para a gente discutir que cenários nós gostaríamos que o ONS fizesse nas próximas reuniões que fossem classificados como cenários pessimistas, mas também alguma coisa dentro de um cenário de normalidade, tá certo? Que é isso que você está colocando e um pouco o que o Alberto também colocou, tá certo? Então, essa é a segunda parte que nós vamos discutir, sim. Mas eu pergunto agora de novo a Sergipe sobre essa primeira parte das apresentações que foram feitas pelo ONS aqui e pelo Semadem. Se tem alguma coisa adicional a comentar. Joaquim, não tenho nada a adicionar a comentar, mas da mesma forma que o Estado da Bahia apresentou uma proposta e o Alberto também apresentou, eu estou apresentando a minha. Eu não pude cortar a palavra do Estado da Bahia quando estava falando. Em respeito ao que ele estava falando, eu deixei expor. Como eu deixei você também expor. Eu só pedi aos próximos que falassem sobre nessa sistemática. Só isso. Eu não cortei nem a Bahia, nem cortei você. Tudo bem. Então essa repreensão tem que ser também com relação à proposta da Bahia. É isso que eu estou dizendo para você, que eu não cortei a Bahia e não cortei você. Você também falou o tempo que não foi necessário. Só estou pedindo que os próximos possam falar sobre as duas apresentações. E voltamos com o compromisso de abrirmos essa discussão na sequência. Só isso. Não estou repreendendo ninguém. Alagoas, se tiver alguma consideração adicional. Não. Então, alguém mais gostaria de
comentar sobre as duas apresentações que foram feitas? Não. Bom, então agora podemos abrir a discussão sobre o que nós gostaríamos que tivesse nas próximas apresentações do ONS. Começando pelo ONS. Bom, Joaquim, a gente entendeu a demanda e a gente já estava se preparando para, na próxima reunião, não sei se na próxima vai dar tempo, mas acredito que sim, a gente já apresentar as curvas de segurança conforme lá está sendo determinado lá na resolução, né? Da mesma forma que a gente fez isso no ano passado e apresentou, só que o ano passado teve um atraso, acho que a gente só apresentou isso na reunião de janeiro, né? No começo de janeiro. E a gente poderia apresentar na próxima reunião, ou talvez na outra, já que é começo de dezembro, as curvas de segurança com vários níveis de vazão, para 800, para 750, para 700, enfim, todas aquelas vazões que estão lá determinadas, que a gente tem que fazer. Aí a gente apresenta essas curvas de segurança e, em princípio, essa premissa de simulação, ela, em princípio, se mantém igual. A gente não vai modificar, não, porque eu tenho um cenário mais pessimista e um cenário um pouco menos pessimista, né, que é aquele cenário da média dos 5 anos. Então, a gente tem dois cenários que são os cenários de evolução. As curvas de segurança são curvas que vão vão te garantir uma segurança de chegar ao final de 2019, ou seja, no final de novembro, né, de 2019, com níveis razoáveis, né, aqueles níveis de 20% e 30%. Então, em princípio, a gente tentaria apresentar já na próxima, se não der na próxima, vai para outra, já as curvas de segurança, tanto para Três Marias quanto para Sobradinho, e continuaria com essa apresentação de dois cenários que evoluem aí, um cenário mais pessimista e um cenário um pouco mais conservador. Ok, então vamos então discutir a parte de cenários. A ONS, a Recife ainda queria comentar, né? Eu gostaria de colocar apenas uma sugestão nas simulações, com relação à evolução de Itaparica, viu? Acredito que vamos colocar Itaparica travado em 30%, tá? Ah, certo, perfeito. Porque atualmente esse nível parece-me que não está em 30%, viu? Tá, então travar Itaparica em 30%, como é o caso da resolução, tá? Perfeito, Joaquim. Bom, então agora vamos para as coisas. A primeira, e aí eu abro para discussão, nós estamos simulando com dois cenários. Um cenário que é considerado o pior do histórico, que é basicamente o ano de 2017, tá certo? 2017 é o ano crítico para Sobradinho, mas para Três Marias 2007, mas é o pior do histórico. E um segundo cenário, que é a média dos 5 piores anos, que é um cenário também que tem junto um certo pessimismo, porque os últimos 5 anos foram de baixas precipitações. A pergunta alguém tem alguma proposta de outro cenário que gostaria de incorporar de vazões, de previsão de vazões? Já temos dois, o pior do histórico e a média dos 5 piores anos, que é um cenário mais otimista do que o pior do histórico, mas também não é um cenário muito otimista. Faz parte do cenário das últimos 5 anos que foram nitidamente de baixas vazões, né? Então, podemos continuar com esses dois cenários ou poderíamos incorporar algum outro que vocês achem adequado e qual seria, tá? Então, alguém gostaria de comentar sobre isso, porque o ONS, em princípio, acha conveniente simular só os dois cenários, mas está aberta aí para alguma discussão sobre essa parte dos cenários, tá? Joaquim. Amaury, Joaquim, bom dia a todos. Eu concordo plenamente com essa posição do ONS. Amaury, só um minuto. A Peixe Vivo fala, depois você fala. Peixe Vivo. Tá, obrigado pela preferência. Eu achava interessante, realmente, em termos de planejamento, o pior ano e os 5 piores anos é uma ferramenta adequada para planejamento, não tem dúvida. Mas para esse fórum, acho que para a nossa discussão, até para nossas visualizações,
seria interessante, por exemplo, estabelecer um cenário mais otimista, né? Que não fosse nem o pessimista nem o conservador, mas também um otimista, um terceiro cenário, que poderia ser, por exemplo, a média histórica, né? Seria otimista, né? Mas seria um fator para cotejar quão distante nós estamos de um cenário otimista, por exemplo. É uma sugestão, uma proposta. Ok. A média pode ser de duas maneiras vistas. A média da chuva e a média da vazão. A média da chuva leva a alguma coisa como os 80% da MLT, mais ou menos. Tá certo? Você está se propondo a média da chuva ou da vazão, para a gente ficar mais claro? A média da chuva, eu acho que é mais realista. Tá. Então, a média da chuva, segundo... Joaquim, perdão, só para uma questão de esclarecimento. Quando nós fazemos o planejamento para Três Marias, nós utilizamos a média das vazões após uma simulação com as chuvas que foram observadas nos últimos 12 anos, etc., né? Então, é baseado na média, no fundo, na média de chuva, sim. Agora, quando a gente usa para incrementar o Sobradinho, a gente não tem um modelo chuva-vazão, então a gente acaba trabalhando com o histórico de vazão mesmo, tá? A gente não olha a chuva. Eu sei, ok, mas o que eu queria dizer é só o seguinte, que o próprio vocês têm conhecimento mais do que eu, é que a chuva média nessas situações que nós temos hoje não vai levar à vazão média, tá certo? Então, por exemplo, as vazões que vocês estão simulando para Três Marias estão na faixa de 40%, não passa de 60% da média. Então, um cenário um pouco mais otimista, vamos dizer, só para ter um número, seria fazer com 80% da MLT. É um cenário já mais otimista e não é tão irreal porque ele se aproxima muito da chuva média. Não sei se é isso que ficou. Sim, eu concordo com isso aí. Acho que está correto o que você falou. Tá. Então, Peixe Vivo, a gente podia, numa primeira cenarização, olhar 80% da MLT como um cenário de média, normalidade? Ok, estou de acordo. Aí depois, se der pouco, a gente vê se o salto foi. Tá? Essa seria uma proposta razoável. Sergipe, que você também tinha comentado, eu vou passar para o Maurício, mas como essa parte de cenário você também comentou, esse cenário de 80% da média de longo prazo da vazão, vocês acham adequado como um cenário, vamos dizer, de normalidade? Achamos adequado, Joaquim. Depois, se houver necessidade, a gente propõe um outro cenário. Mas, por enquanto, dentro dessa perspectiva otimista, eu acho que 80% da MLT está... de normalidade. 80% seria um cenário de normalidade, né? Nem otimista, de normalidade, tá? Tudo bem. Bom, e entendido que vai ser a primeira sinalização, claro, a gente vai ter no mês de novembro pelo menos 2 reuniões ainda, quer dizer, então há tempo em novembro para a gente debater com mais profundidade esses cenários. A Mauri agora. Bom dia, Joaquim, a todos. Realmente, o ONS é um departamento técnico, uma empresa técnica que tem, por obrigação, eu acredito, e dever, de apresentar todos os cenários após as perspectivas de chuva dada pelo CEMADEM. São órgãos técnicos que vão dizer e orientar que decisão tomar nesse comitê para garantir aqueles níveis mínimos de curvas que está na resolução presente e em outra resolução que vem a definir novos traços, tá certo? Agora, a preocupação do INEMA foi muito oportuna, entendeu? Que eu ia já propor daqui para lá, mas vem de lá para cá, vai dar no mesmo caminho. Quanto ao otimismo, nós estamos em outubro. E quando choveu aquele dedo de Deus aqui, que choveu em janeiro de 2016, só não me engano, que achava que ia sair do período de seca, viu o que aconteceu no resto do ano de 2016. Foi muito seco também. Então, a gente só tem uma posição, contar com o ovo quando chegar no dia 30 de abril, 1º de maio, é que a gente sabe que tem. Aí programa o seguinte: como nós estamos chegando agora, está uma perspectiva se delineando agora em outubro, com uma perspectiva boa aí para a bacia, para Três Marias, mas por restante ainda não. Então é muito prematuro a gente ter otimismo este ano para 2019. Mas oxalá a guisa técnica do pessoal do ONS, do CEMADEM, com previsibilidades,
a gente chegando no denominador comum para chegarmos a garantias necessárias que nós temos para o Rio São Francisco. Obrigado. Joaquim, eu gostaria de falar. Vamos lá. Sim. Ivan, por favor. Seguinte, primeiro, ao invés de a gente, eu pergunto assim, principalmente ao ONS, ao invés de a gente simular um cenário de chuva na média, que é um cenário muito teórico, não seria melhor fazer uma simulação com a vazão prevista, entendeu? Com o cenário de vazão afluente prevista, com base numa rodada de modelo? Pelo menos você está trabalhando com um cenário com uma certa probabilidade de ocorrência. Isso é a primeira questão. Aí, só para poder um outro questionamento, é o seguinte: a respeito das curvas de segurança. Eu me lembro que a curva de segurança, a gente determinava um armazenamento desejável, né, o limite, na verdade, um armazenamento limite no segundo ano à frente, aí para um cenário de afluência e de defluência e tal, e trazia isso aí 2 anos para cá. Isso aí eu lembro até que lá assumia o pior armazenamento dos 2% no segundo ano à frente, depois trazia e tal. Enfim, essa premissa se mantém ainda e o cenário utilizado de afluência... Deixa eu só lhe cortar logo. A curva bianual não foi incorporada na nossa resolução. A nossa resolução incorporou a curva de segurança anual, tá certo? Então, a curva de segurança anual fixando metas. E as metas para... por exemplo, ele vai fazer a de 2019, a meta que nós sempre colocamos é que de níveis mínimos, Sobradinho com 20% e Três Marias com 30% e Itaparica com 30%. Essas são as metas que nós temos planejado para o final dos períodos secos desses reservatórios, né? Então, mas não vai ser bianual como aquelas curvas de segurança calculadas lá atrás pelo setor elétrico para efeitos de geração de energia, liga térmica, esse tipo de coisa. Então, essa é a explicação que eu posso dar para você em relação à resolução nova. Tá bom, ok. E agora, com relação ao cenário de previsão, aí eu não sei, fica aí a minha sugestão. Essa parte aí vocês sabem mais do que eu, quer dizer, porque como Três Marias tem um modelo que transforma a chuva em vazão, tá certo? Você tanto pode escolher um modelo de previsão de chuva, como pode prever um modelo de previsão de vazão. Já para incrementar o Sobradinho, que é quem comanda também Sobradinho, ele só tem cenários para vazão, não tem essa flexibilidade, né? Então, o ONS depois pode conversar com vocês e ver qual a melhor maneira de fazer essa cenarização para Três Marias, ok? A gente pode ver isso, é muito complexo fazer os modelos de previsão até abril, ou a partir de 15 dias já começa a ficar muito complexo. A gente usa chuva prevista nos primeiros dias do modelo, depois que a gente usa com a chuva histórica. A partir do 15º dia existe uma barreira de previsibilidade e começa a ficar muito difícil a gente fazer previsões. Existem modelos sim que fazem previsões até um ano à frente, modelos climáticos, mas a gente tem que olhar isso com muita reserva. Primeiro que a gente tem que fazer todo um estudo em cima deles de remoção de viés de chuva. O modelo, às vezes, ele dá, por característica dele, ele dá muito mais chuva ou muito menos chuva. Então, se vocês já acompanharam alguma previsão climatológica, eles falam muito qual a anomalia que o modelo está dando, porque nem sempre a climatologia, ou seja, a média de chuva do modelo é igual à média de chuva observada, histórica. Então, para a gente usar um dado desse modelo, a gente tem que fazer algum ajuste de correção de viés do modelo. A gente não poderia entrar simplesmente com esse cenário. E o ideal também, se a gente fosse usar essa chuva prevista, se for do entendimento do grupo, que a gente teria que, como aparência, ter que usar vários dias de previsão. Esses modelos nem sempre eles dão previsões muito estáveis. A chuva, às vezes, ele é muito preso na condição inicial, ainda mais para a região central do Brasil, que é uma região de baixa previsibilidade. Então, a gente tem que fazer muitos cenários e olhar com muita reserva. Não vai agregar alguma informação, mas a gente não sei se vai agregar tanta informação assim, mas a gente pode estudar, conversar aí com o pessoal da CEMIG, que talvez eles tenham alguma proposta de modelo que eles estejam já usando, que eles saibam de um bom resultado, que a gente possa tentar debater aí sim. Ok, eu entendi que a CEMIG tinha dito era o contrário, era não usar essas previsões de chuva. É isso, Ivan?
Exatamente. Eu acho até, Joaquim, depois se você concordar, posso até depois fazer uma discussão mais técnica direto com o INS, para aqui no fórum a gente não ficar muito detalhe. Mas você está certo. A minha ideia era isso. Era não trabalhar com um cenário hipotético de chuva na média, que a gente não sabe se de fato a chuva vai acontecer dessa forma, e trabalhar com um cenário previsto. A gente tem sim alguns modelos que a gente roda aqui, e já com uma rodada, tantos modelos climáticos, N modelos climáticos, e também transformando isso em vazão. A gente roda até cenários de ensemble de previsão, né, que são cenários de probabilidade de ocorrência de vazão, e a gente pode transformar isso numa saída aqui para mostrar para esse grupo. Depois eu posso até entrar em contato direto com o pessoal da ANS e a gente definir isso aí, se for o caso, fazer a proposta para a próxima reunião. Ok, é um assunto bem técnico que eu sei que várias pessoas têm condição de debater, mas que iria, vamos dizer assim, causar mais questionamentos do que soluções. Então, se vocês pudessem, Chess, CEMIG e ONS propor em conjunto, aí isso facilitaria para a próxima reunião vocês virem com a posição já previamente discutida entre vocês, tá? Então, nada impede que depois qualquer uma das pessoas presentes possa também entrar em contato e propor alguma coisa diferente. Mas o certo é que nós teríamos 3 cenários. Um cenário que seria o crítico, que é o pior do histórico. Um segundo cenário, que é o cenário da média dos 5 últimos anos. E um terceiro cenário que tentasse mostrar uma certa normalidade na bacia. Pronto, esses aqui são os 3 cenários que nós vamos apresentar. A procuradora doutora Lívia quer falar, mas antes eu vou registrar que o IBAMA também está participando dessa reunião, ela está com problema de áudio, mas está escutando tudo. Doutora Lívia. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria dizer que concordo com o cenário, principalmente com a inserção do terceiro cenário. Acho que é realmente adequado a gente trabalhar com essas 3 visões. E queria aproveitar que Alberto falou sobre condicionantes e estudos sobre as retiradas no trecho incremental, entre Três Marias e Sobradinho, e eu queria ver se na próxima reunião, aproveitando todos esses cenários que vão ser trazidos, os estudos que vão ser levantados, se não se trazia um estudo sobre o resultado do Dia do Rio, porque nós estamos, praticamos o Dia do Rio nesse período, e eu acho que é importante fazer uma crítica a respeito dessa prática, se ela serviu efetivamente para alguma coisa, se não serviu, se é preciso haver mais dias do Rio, se efetivamente se perceber que a contribuição é interessante, seria caso de aumentar o Dia do Rio, ou se é uma inutilidade, e a gente tem que reconhecer que é uma inutilidade e acabar com o Dia do Rio. Então, aproveitar para solicitar que seja trazido esse estudo para que a gente possa fazer uma avaliação dele dentro dessas ideias, dessa ideia que Alberto trouxe, de iniciar uma discussão sobre as condicionantes e sobre estudos acerca das retiradas nesse trecho incremental. Ok. Então, eu vou falar com o setor técnico nosso de fiscalização para fazer a apresentação. E o compromisso nosso que eu assumo já é que no mês de novembro, que essa é a última reunião que nós vamos ter em outubro, nós vamos fazer a apresentação dos resultados alcançados com o Dia do Rio. Só lembrando, ele termina a validade da resolução que estabeleceu no dia 30 de novembro. Então, no próximo mês de novembro ainda estão previstos 2 dias do Rio, né? 2 dias do Rio, tá? Bom, mas é possível fazer isso. Então, mas como nós não vamos ter a gente vai ter mais quantas reuniões até o final do ano? Dezembro nós teremos reuniões. Então, acho que é mais um reforço a necessidade da gente trabalhar esse levantamento do estudo do Dia do Rio ainda em novembro. Ok, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tentar, mesmo que a resolução vá vigorar até o último dia, até 30 de novembro, mas vamos tentar fazer uma avaliação, pelo menos até outubro, né, que foi esse mês agora, tá? Então, esse que é o compromisso da gente com a senhora, é tentar trazer isso nas 2 próximas reuniões para se somarem, né? Só relembrando que na resolução que tem que foi preparada, né, que pode entrar em vigor quando as condições adequadas se manifestarem,
Como nós fixamos a vazão em Xingó, tá certo? O que significa, para soltar 800 metros cúbicos em Xingó, e considerando que não tem na resolução nenhuma regra de restrição de demanda, então a CHESF, por exemplo, de Sobradinho, vai ter que se adequar soltando a vazão que for necessária para chegar a 800 metros cúbicos por segundo. Esse aqui é um ponto importante. Que se a demanda for de 100, ela tem que soltar 100 a mais. Se a demanda for de 150, ela tem que soltar 150 a mais. Quer dizer, porque na resolução nova não tem nenhum tipo de controle de restrição de demanda. Então, tem um controle de vazão mínima na foz. Então, para soltar a vazão mínima na foz, todas as outras vazões têm que estar atendidas, né? Só para a gente ficar com essa ideia de que, não sei se o Alberto quer completar, mas quando solta os 800 metros cúbicos por segundo, solta sem nenhum tipo de restrição para nenhum usuário, tá? Alguém gostaria mais de comentar? Não, é só confirmar, Joaquim, que estou de acordo com essa sua interpretação ao final. É isso mesmo. Ok. O MME gostaria de comentar. Sobre o que foi dito agora pela procuradora, nós temos também essa preocupação de entender melhor os eventuais efeitos, mas temos também uma preocupação que a gente acredita que não deva ser perdida de vista quanto ao efeito sinalizador e ao efeito didático do Dia do Rio. Mesmo que não se consiga avaliar quantitativamente efeitos, porque a gente sabe da dificuldade que temos com isso, mas que não se perca de vista o efeito sinalizador que uma iniciativa dessa tem, já que as previsões são ainda de escassez e não há uma certeza como é que nós vamos sair dessas situações, né? Ok. Joaquim Amauri, eu Sim, queria por favor, Amauri. colocar mais um ponto, que eu acredito que o ONS está bem a par disso, é que provavelmente em 2019, em plena execução a operação das transposições do Rio São Francisco, e vai até o Ceará e vai todo até Pernambuco e Paraíba, todos os estados do Nordeste. E é uma demanda grande que se subtrai do sistema Rio São Francisco com essas duas transposições. Então, no cálculo, como você falou, 100, 150 acima dos 600, dos 700, dos 800, é significativo essa demanda das transposições, que ficasse bem caracterizado isso, para dizer, a partir de Xingó é tanto, mas as demandas montantes com essas duas transposições em plena carga, provavelmente a partir de 2019. Por enquanto é isso. Tá certo. Essa plena carga que você fala é menos que a vazão do Nilo Coelho. É 26,4 em média, tá? Então, esse é o número que a transposição do São Francisco está autorizada pela Agência Nacional de Águas, tá? Alguém mais gostaria de comentar? A gente tem uma apresentação ainda da CHESF, tá? Sim, só Marinha, uma pergunta que eu... Bom dia, Marinha. Só uma pergunta, por favor, ao Luiz Milhon, do ONS, que eu estou sem aqui a apresentação que ele realizou. Na média dos últimos 5 anos, nas curvas que foram apresentadas, quanto do MLT que está se alcançando? Porque eu tenho a impressão que é alto, é próximo de 80, não? Aí abriria uma nova curva com 80, se já existe a média dos 5 anos. Tem quanto, por favor? O senhor poderia me dizer, só para raciocínio aqui. Obrigado. Hein? Eu vou pedir eles calcular e eles vão fazer a conta para você, que vai ser quanto a pior do histórico, né? Que é quantos por cento, que deve ser na faixa de 30, por aí, e os 5 pior. Mas com certeza não é nem perto de 80%, tá? Não, claro que não é perto. Para incrementar o Sobradinho... Ele já tem na curva aí. Tá, não. Para incrementar o Sobradinho, a pior do histórico dá 32% da média,
e a média dos 5 últimos dá 47% da MLT. Então não chega nem perto da média. Não chega nem perto dos 80%, tá? É só para saber, é o dobro. 80% é o dobro do que eu entendi. os piores Então, 5 anos. 80% vai ser um grande otimismo, né? Tomara que a gente consiga mesmo. Obrigado aí pelas informações. Viu? Ok. Bom, nós temos uma apresentação da Chess. Vamos botar na tela para a Chess poder fazer a apresentação. Joaquim, por favor. Antes da apresentação da Chess, ainda sobre esse tema dessas simulações e tal, tem uma coisa que a gente precisa, em algum momento, precisa ser tratada. Pode ser até depois da apresentação da Chess, se for o caso. Que é o seguinte, nós estamos fazendo simulações onde, num determinado dia lá de novembro, está sendo previsto uma defluência, aumentar a defluência de Três Marias para 305. E, de repente, no dia 1º de dezembro, vira 80. Então, essa diferença entre 305 e 80, se passar de 305 de uma hora para outra para 80, certamente que não vai ser assim, né? Então, eu gostaria de, assim, que fosse colocado a possibilidade de se estudar uma progressão, né? Para a gente passar dos 305, se é que precisa 305 mesmo, né? Se verificar se precisa mesmo 305, e como se passaria dos 305 para os 80, né? Qual seria a graduação de passagem? Em princípio, eu não gostaria que passasse para 80. A gente ficar nos 150, que Três Marias tem condição de soltar, quer dizer. Então, mas a CEMIG com vocês pode fazer um gradualismo entre o que está soltando 300 e pouco e 150. Isso aí eu acho que vocês podem fazer com a CEMIG. Mas agora, o mínimo ficar em 150, até porque essa água não se perde. Essa água simplesmente vai ser armazenada em Sobradinho, tá? Combinado. Bom, então, Chess, por favor. Joaquim, agora, um pouco tempo antes de iniciar a nossa reunião, nós identificamos um erro na apresentação que a gente acredita que foi na hora da importação dos dados para a planilha para a apresentação. Então, a gente está propondo apresentar isso na próxima reunião. Não teria nenhum problema em relação aos dados em si. É simplesmente, na hora da importação, para fazer essa apresentação, a gente achou uma inconsistência aqui. Ok? Ok, só para a gente... Pedimos desculpa. Tá, só para registro. Você sabe que nós já mandamos essa apresentação para todos, tá? Então, você está dizendo o seguinte, que há todas as pessoas que desconsiderem. Agora, para colocar isso em vigor... era importante que para a gente também não ficar sem nada, se você não poderia fazer um relato qualitativo das coisas e deixar uma coisa mais quantitativa, sim, para a próxima reunião. Mas eu tenho a impressão que você tem na cabeça as coisas qualitativas que ia dizer. Então, eu vou nem botar a apresentação em tela e você fazer comentários sobre isso para também... Veja bem, a apresentação ela trata da questão do fitoplâncton, né? Das concentrações de fitoplâncton do período, que era até aquela demanda do IBAMA a esse respeito. O que ocorre é que, de cara, essa inconsistência que a gente achou como é uma relação total com as concentrações, que foi a demanda do IBAMA, como é uma concentração elevada em alguns pontos esporádicos, isso que a gente teria que tratar, mostrando que é sazonal, essas alterações, esse tipo de coisa. Que existem outros fatores que influenciam na concentração do fitoplâncton. De toda forma, a gente já se dispõe a, assim que corrigir, agora, hoje ou amanhã, a gente faz essa correção e manda para todo mundo numa forma de errata, dizendo que desconsidera a anterior. E aí a gente pode apresentar na próxima reunião, juntando as duas partes da apresentação, porque aqui a gente estava tratando do trecho do Complexo de Paulo Afonso até a Foz, e na próxima reunião a gente apresentaria de Sobradinho até o Complexo. Então, eu acho que a apresentação ficaria um pouco falha, mesmo que eu fale qualitativamente, qualitativamente é isso. A gente identifica que existem esses aumentos pontuais durante alguns momentos do ano, e esses momentos do ano meio que se repetem durante os anos de monitoramento, entendeu? Agora, os valores exatos para a gente mostrar os picos é o nosso problema, que a gente acredita que veio no erro na hora da importação dos dados para essa planilha. Ok, então vamos fazer uma coisa como você mesmo propôs.
intermediária entre uma apresentação daqui a 15 dias e a coisa que eu falei de você fazer qualitativo. Você está se dispondo a tão logo fazer, que você consiga fazer as correções, você nos envia, nós reenviamos a todos e as pessoas vão ter acesso antecipado ao que você vai apresentar na próxima reunião, que daqui a 15 dias. Então, é isso. Então, faremos isso. Exato. Para uma forma de remediar um pouco esse atraso de 15 dias. Mas aí eu faço só uma pergunta adicional. Alguém tem algum relato adicional de problemas que estão acontecendo nesse trecho, nesse momento atual, que possa ensejar vocês já também irem pesquisar o que é que está acontecendo? Então, Sergipe, você tem algum relato adicional, alguma coisa que esteja acontecendo aí, que gostaria que a Chesses já também pudesse atuar nesse sentido? Por enquanto não, Joaquim. Ok. Alagoas, eu não sei, que Alagoas estava dentro, eu não sei se... E IBAMA, eu sei que, Romeu, que você está com problema de comunicação, mas foi relatado a você algum problema adicional? Você diz só sim ou não, que aí as pessoas vão entender, Romeu. Se foi relatado... A gente está ouvindo, pode falar. Ótimo, é isso que quer dizer. Eu vou fazer um teste de áudio aqui que eu reiniciei. A não ser aquela mancha que nós recebemos o vídeo, mas fizemos vistoria na semana passada e ela não se repete, quer dizer, se dissipou e não retornou. Então não tem nada nesse momento novo que necessitasse de relato. Só para complementar, nós estamos finalizando também as nossas análises e aí, a partir da recepção desses dados da Chesf, nós faríamos uma apresentação na próxima reunião. Então, a gente aguarda receber os dados para ver se há tempo de formatar a nossa apresentação final para que façamos na mesma data. Então, apenas vai ser concomitante, mas vocês tenderiam a receber dentro dos próximos 2 dias, 3 dias, no que a Chesf está colocando, a nova apresentação corrigida, tá certo? Então, talvez não prejudique a vocês na elaboração da apresentação do IBAMA, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Joaquim, Tiago, da agência Peixe Vivo. Só gostaria de fazer um convite a todos, dia 24 de outubro, depois de amanhã, vai haver reunião sobre cheias na bacia do Rio São Francisco, na cidade de Pirapora, aqui em Minas Gerais. Terceira, daquelas reuniões, em agosto a gente fez a reunião, essa mesma reunião em Propriá, Sergipe. Em setembro teve a reunião em Petrolina, em Pernambuco, e agora a gente vai fazer essa reunião sobre cheias, sobretudo para participação dos municípios ribeirinhos e de usuários que estão próximos da calha do Rio São Francisco. Então, gostaria de deixar o convite e o registro, e obrigado. Ok. Eu ia comentar nos assuntos de natureza geral, mas você já antecipou. Bom, mas fica com o convite para todos de participação na reunião em Pirapora. Você não disse o local físico, ou pelo menos não entendi, o local físico vai ser... Desculpa, o local é no Hotel Canoeiros, em Pirapora, das 10 às 13 horas. Ok, é importante. Nós estamos deslocando técnicos nossos para ir participar dessa reunião, tá? Bom, então, essa parte 2 da reunião, que foi a cenarização e também a discussão sobre, uma primeira entrada da discussão sobre essa questão do fitoplâncton, então, que ficou prejudicada pela inconsistência identificada pela Chesf, tá? Então, nós vamos para a terceira parte da nossa reunião, que são assuntos de natureza geral. Então, eu abro de novo a todos, quem gostaria de falar de algum assunto de natureza geral. Sempre temos que, com certeza, que é a marcação da próxima reunião, sempre é um assunto de natureza geral. Então, nós estamos programando nossa próxima reunião para dia 5 de novembro, tá? 5 de novembro, daqui a 15 dias, 5 de novembro, a data da nossa próxima reunião, tá? Então, nós esperamos ter pelo menos 2 reuniões em novembro, tá?
Então, a primeira nessa data de 5. Bom, de novo, alguém gostaria de comentar alguma coisa de natureza geral? Algum registro? Não. Bom, então, dos encaminhamentos dessa reunião, o primeiro é que nós vamos tratar de cenarizações futuras, com toda a cautela que é fazer cenarizações futuras, num cenário de incerteza ainda climatológico, mas vamos incorporar, conforme foi previsto nas discussões aqui, um terceiro cenário um pouco mais otimista, e alguns podem até achar otimista demais, quer dizer, mas é um cenário de normalidade. O que é uma normalidade? Quando pelo menos 80%, no nosso caso aqui, a ANA considera, quando está acima de 75% da vazão da MLT até 1,25% da MLT, é um cenário de normalidade. Esse é um padrão normal que a ANA adota aqui. Entre mais ou menos 75% da MLT e 1,25% da MLT, essa faixa de vazão ser uma faixa de vazão de normalidade. Arredondando esse 80% da MLT, tá? E nas simulações também vimos que o mínimo que Três Marias está previsto soltar devia ser considerado no mínimo 150 metros cúbicos segundo, tá certo? E uma discussão entre CEMIG e ONS para essa transição de 300 para esses 150. Então, eu entendo que os 150 só pode se configurar quando já tiver afluências no rio suficientes para que não haja nenhum tipo de prejuízo para nenhum dos setores, inclusive as travessias que existem ao longo do rio, o projeto Jaíba e tudo mais, tá? Ficamos também de entrar em contato com o nosso setor que fiscaliza as questões de irrigação e outros usos para fazer uma apresentação, ainda que não definitiva, sobre o impacto do dia do rio, mas pelo menos os resultados alcançados até agora, tá certo? Temos a apresentação da CHESS na próxima reunião, com a ressalva que nos próximos 2 dias, o tempo que for necessário, mas nós esperamos que dentro desses 2 dias seja suficiente, eles encaminharem nova versão da apresentação para substituição a que nós já enviamos para vocês. E a apresentação propriamente dita vai se dar na reunião do dia 5, junto com a apresentação do IBAMA sobre essas mesmas considerações e essas mesmas análises em cima dos dados da CHESS. Tá certo? Temos um outro assunto que foi o início da discussão se vamos fazer ao final de novembro a prorrogação dos 550 que estão autorizados como vazão mínima ou uma outra possibilidade, a entrada em vigor da resolução ou um adiamento temporário para 1 ou 2 meses ou 3 meses à frente dessa vazão mínima, tá? Então, são os pontos que eu considero que foram essenciais dessa reunião que eu faço questão de tentar fechar agora, no sentido de termos essa visão futura da próxima reunião, tá? Alguém mais sentiu falta de algum assunto ou eu esgotei os que foram comentados aqui? Tem um assunto que ficou ONS, CHESS e CEMIG se reunirem acerca das sinalizações, mas isso é um assunto que os 3 em si podem fazer autonomamente, tá certo? Ok? Então podemos dar por encerrado nossa reunião, agradecendo a todos e marcando o nosso próximo encontro para 5 de novembro. Muito obrigado a todos.